Eu amo sentar e ouvir histórias. Cada pessoa que eu conheço me ensina muito através das suas experiências. E com isso eu aprendi a respeitar e valorizar cada história que eu conheço. Porque só quem viveu sabe o quanto custou construir cada capítulo da sua vida. E hoje eu quero refletir aqui com vocês, através desse vídeo, uma história muito especial que está no livro de Gênesis, no capítulo 16. A vida de Agar ela foi marcada por muitos desafios. Agar era serva de Sarai, esposa de Abraão. E como a sua senhora não podia ter filhos, Agar precisou gerar um filho para Abrão, a pedido de Sarai. Algo que para nós hoje não é muito fácil de compreender, mas naquele momento da história era uma atitude comum que acontecia em muitas famílias. E isso nos faz refletir, né? Quantas vezes nós passamos também por momentos e situações nas quais nós não escolhemos viver. Esse foi exatamente o caso de Agar. Por ser serva, ela não teve escolha. Ela não teve a oportunidade de dizer que não queria gerar aquele filho. Como ela era serva, somente obedeceu às ordens da sua senhora. E aí, como consequência de toda essa situação, Sarai ficou extremamente enciumada com o fato da sua serva gerar filhos e ela não. Por isso a Bíblia vem nos mostrar que Sarai a maltratou tanto que Agar não aguentou a pressão e fugiu. E essa é uma atitude esperada de alguém que está correndo risco de vida. Só que no meio da fuga dela no deserto, algo incrível aconteceu. O anjo do Senhor a encontrou. Em Gênesis 16, de 7 a 11, nós vemos esse relato que diz assim: O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. E aí, algo que me deixa realmente pensando muito, refletindo muito, é essa atitude do anjo, essa fala do anjo ali, quando ele encontra ela no deserto. O anjo pede para que ela volte ao lugar onde ela estava. O anjo fala para ela voltar para aquela situação difícil que ela estava vivendo. E como assim? Como é que a gente volta para um lugar difícil? Como é que a gente volta para viver uma situação desafiadora? Quantas vezes também nós nos encontramos em momentos assim da nossa vida, onde não entendemos nada daquilo que Deus está nos mandando fazer? Quantas vezes sentimos medo em obedecer à voz de Deus? Quantas vezes achamos até absurdo aquilo que o Senhor nos pede? Para seguir com fé nos caminhos do Senhor, nós precisamos ter a certeza de algo muito importante. Deus nunca vai nos direcionar para um caminho de morte. O anjo do Senhor mandou Agar voltar e se submeter, pois sabia que se ela continuasse naquele caminho de fuga no deserto, ela certamente morreria. Uma mulher grávida e sozinha não tinha como sobreviver no deserto naquele tempo. Tem caminhos e direções das nossas histórias que parecem ser corretos, mas na verdade são caminhos de morte. Morte espiritual, morte nos relacionamentos, morte de sonhos e projetos. Muitas vezes insistimos nesses caminhos, pois não queremos reconhecer a voz de Deus. Afinal, voltar dá medo. Voltar representa fracassar. Porém, dar um passo para trás pode te fazer chegar muito mais longe do que você imagina. Eu acredito que mesmo obedecendo, Agar não deixou de ter medo. Imagine o seu caminho de volta, pensando que Sarai poderia lhe fazer muito mal. Não deve ter sido nada fácil para ela. Agar voltou pois sabia que era correto fazer, não porque ela teve vontade de fazer. Agar passou por cima do seu medo e escolheu obedecer ao Senhor. A sua história nos mostra como podemos vencer o medo em situações que nos levam ao limite da nossa fé. Ela foi uma mulher extremamente corajosa e nos ensina que em Deus nós também podemos ser. Que essa história inspiradora te leve a romper com a barreira do medo em sua vida. Seja para reconhecer um erro, seja para voltar e pedir perdão, ou quem sabe perdoar. Seja para obedecer ao Senhor e enfrentar uma situação difícil. A verdade é que em Deus, através do Espírito Santo, você pode ser essa pessoa que com coragem e ousadia enfrentará os desafios que surgirem em seu caminho. Hoje eu quero que, em nome de Jesus, você pare por um momento e relembre a sua história. Olhe quantas coisas você já passou e superou.
Lembre-se quantas vezes você achou que não ia aguentar, mas o Senhor a sustentou. Quantos livramentos, quantas vitórias você tem para contar. A tua história é única e muito especial. Não se envergonhe de absolutamente nada que você já viveu. Olhar para tudo que vivemos nos faz reconhecer a grandeza de Deus em nossa vida. Tenha orgulho da sua história. Olhe quem você se tornou a partir dela. Que você, ao ouvir essa mensagem, seja cheio do Espírito Santo e seja encorajado a continuar escrevendo essa linda história com coragem e ousadia no Senhor. Saiba que Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar o seu testemunho e a sua história para algo muito especial. Que Deus te abençoe.